Vamos fazer a questão 34 que acabou de me chegar. Eu adoro fazer uma questão que eu nunca fiz, cara. É por isso que faz sentido, pessoal. Verificou-se que numa dada região, o potencial elétrico V segue o comportamento descrito pelo gráfico V versus R ao lado. Então tu vê, ele me dá um gráfico que me diz o potencial em milivolts versus a distância R em centímetros. O gráfico vai crescendo, permanece constante e depois decresce. Ele mostra lá que aqui era 5, aí a distância foi para 10, depois a distância foi para 20. E o potencial foi de 0 até um valor de 5 milivolts. Considere a carga do elétron como menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Elétron negativo, né? Carga elementar, famoso. Baseado no gráfico, considere as seguintes afirmações. Afirmativas. 1. A força elétrica que age sobre uma carga de 4 microcoulomb colocada na posição R igual a 8 centímetros vale 2,5 vezes 10 na menos 7 newtons. Gente, na região de 8 não há diferença de potencial. Se nós quiséssemos calcular a força, eu teria que lembrar que campo elétrico é força por unidade de carga. Então a força é campo vezes carga. Eu teria que supor que o potencial elétrico, que o campo elétrico é uniforme e usar aquela relação potencial elétrico, diferença de potencial elétrico é o campo vezes a distância. Como a diferença de potencial entre os pontos na redondeza do ponto a 8 centímetros é nulo, a única explicação é que o campo elétrico é nulo. E se o campo elétrico é nulo naquela região, não tem carga, não tem força atuando na carga. Então, por isso que dizer que o valor da força é 2,5 vezes 10 a menos 7 newtons não faz sentido, porque não deve ter força atuando na partícula. Ela está numa região onde o potencial é constante. Para que ela tenda a se mover, tem que haver uma diferença de potencial. Como ela vai tender a ficar onde ela está? Uma das justificativas é que não tem força. O campo elétrico para R igual a 2,5 centímetros possui módulo E igual a 0,1 newton por coulomb. Ele quer saber qual é o valor do campo elétrico nessa posição de 2,5 centímetros. Pelo gráfico eu consigo perceber que, como é reto, né? Se de 0 foi para... Se em 5 centímetros cresceu 5 milivolts, em 2,5 centímetros vai crescer 2,5 milivolts. O fato de a diferença de potencial ser diretamente proporcional ao tamanho, à distância, eu mais uma vez tendo a acreditar que naquela região o campo elétrico é uniforme. E aí eu posso usar essa relação, que a diferença de potencial entre dois pontos x e y é o campo elétrico vezes a distância entre esses dois pontos x e y. A diferença de potencial daqui para cá é de 5 milivolts. 5 vezes 10 na menos 3, ó, o mili, hein? Campo elétrico, e a distância entre esses dois pontos é de 5 centímetros. Centímetro, 10 na menos 2 metros. Está multiplicando, passou 5 vezes 10 na menos 3, que divide 5 vezes 10 na menos 2 é igual ao campo elétrico. Campo elétrico é igual a 5 dividido por 5, 1. 10 na menos 3 vezes 10 na 2, né? Passou para cima, positivou o expoente, vai ficar 10 na menos 1. E 10 na menos 1 é 0,1 newton por coulomb. Foi o que ele disse. Verdadeiro. Mas ele está pedindo do 5 ou do 2,5? Tu vê, ele pediu do 2,5. Se eu quisesse calcular 2,5, eu faria daqui para cá e daqui para cá. Mas como eu estava te dizendo, essa proporção se mantém. Por isso que eu estou dizendo que o campo elétrico é uniforme. E só por isso que eu posso usar essa relação. Quer dizer que o resultado seria o mesmo em qualquer um desses pontos. Sacou a ideia? Muito bonita a tua pergunta, garoto. Fico feliz. Questão 3. Estando entre 10 e 20 centímetros, entre 10 e 20 centímetros, o campo elétrico é uniforme. Nessa região entre 10 e 20 centímetros, como
o potencial decresce linearmente com a distância, pelo mesmo motivo explicitado no item 2, eu poderia dizer que sim, é verdadeiro. Só porque a diferença de potencial é linear com a distância. Mostra que essa fórmula é verdadeira. Essa distância aumenta, este potencial cai uniformemente. Mostra que esse número é um valor constante. Item 4. Ao se transferir um elétron de R igual a 10 centímetros, o elétron estava na posição R igual a 10 centímetros, para R igual a 20 centímetros, a energia potencial elétrica aumenta de 8 vezes 10 na menos 22 joules. Nós vimos que a diferença de potencial é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Se eu for fazer a diferença de potencial entre os pontos x e y, basta pegar a carga que foi transferida, está dividindo, passa multiplicando e eu calculo a energia potencial. O que é a diferença de potencial entre os pontos x e y? A diferença de potencial entre dois pontos x e y é o U do ponto x, potencial do ponto x, menos o U do ponto y. Na verdade, eu quero do ponto 10 para o ponto 20, né? Concorda comigo? Eu levei o corpo do ponto 10 para o ponto 20. Então, a diferença de potencial entre 10 e 20 é igual. Qual é o U do ponto 10 menos o U do ponto 20? No ponto 10, qual era o U? 5 milivolts. 5 vezes 10 na menos 3. Menos. Qual era a diferença de potencial do ponto 20? 0. Então, a diferença de potencial entre o ponto 10 e o ponto 20 é 5 vezes 10 na menos 3 volts. Essa diferença de potencial de 5 vezes 10 na menos 3 volts fez com que o elétron adquirisse uma energia potencial elétrica de... Qual era a carga do elétron mesmo? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Está dividido, passou? Multiplicando a energia potencial do elétron ao fazer esse movimento foi menos 5 vezes 1,6, 8. 10 na menos 3 com 10 na menos 19, 10 na menos 22 joules. Ele disse o seguinte, ao se transferir o elétron da posição 10 para a posição 20, a energia potencial elétrica aumenta 8 vezes 10 na menos 22 joules. Ali tem um negativo, né? Poderia sugerir que diminui? Deixa eu pensar. O elétron estava numa região onde tinha um potencial elétrico positivo. Quer dizer que esse elétron tinha esta energia negativa originalmente, né? Depois, quando o elétron foi transferido para essa posição, qual era a diferença de potencial? 0. Já que não tem potencial, qual é a energia? 0. Se a energia era negativa e passou a ser 0, aumentou. Aumentou de quanto? Daquele valor. 8 vezes 10 na menos 22. Então ficou verdadeiro. Qual delas? Isso aqui? Na apostila ela pode ter aparecido assim, a diferença de potencial entre os pontos x e y é igual ao trabalho da força elétrica para levar a partícula de x até y por unidade de carga. Só que trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica são sinônimos. Certo? Então, item D. 2, 3 e 4 são verdadeiros. Eu acho que a parte mais delicada foi ter dado negativo na energia potencial do elétron e o cara perceber que aumentou, né? Que ele tinha aquela energia negativa e no final ela ficou com 0. Então quer dizer que a energia subiu 8 vezes 10 na 22. Porque ela era negativa e zerou, então quer dizer que eu ganhei 8 vezes 10 na 22 joules de energia. Bem bonitinha a questão. Muito obrigado aí pela participação. Por ceder o celular. Isso aí, galerinha. Gostei. Questãozinha bonita. Não é essa questão, tá, pessoal? Para o cara matar ela, ele tem que ter uma ótima bagagem de eletrostática. Uma questão que eu considero, no mínimo, média. Pode ter certeza que se for analisar depois o desempenho da galera no vestibular, não vai dar um resultado muito acima do chute, né, que é 20% de chance de acertar. Né?
É claro, tu vê lá uma questão de física, deu 30% de acerto. Tem que levar em consideração qual era a chance do cara chutar, né? Certo? Se ABCD tem 20% do cara acertar no chute. Então será que se deu 30% de acerto? Quer dizer ali que tem acima do chute 10% só de gente acertando. Então é índice baixo de acerto para o vestibular de ABCD. Vamos que vamos, meus queridos. A próxima.